Muito bem, bem-vindo a todos novamente a mais uma das nossas aulas do curso Roma, a Civilização Eterna. Estamos indo para a nossa quinta aula. Espero que seja bastante proveitoso. Qualquer dúvida, continuo com vocês no WhatsApp. É só me chamarem, apresentarem as dúvidas que a gente resolve. Vamos seguir. Então, como é que começaremos hoje nossa aula? Começaremos justamente com essa expansão de Roma rumo ao sul da Península Itálica, né? Roma foi, após aquela invasão dos gauleses, né, célticos, em 390 em Roma. Roma tratou de se modernizar militarmente, de se preparar e passou a dominar toda a liga ali latina, né, do centro da península, né, as outras cidades, e aí foi se expandindo, sempre numa política de arranjar alguma desculpa para ir fazer guerra, ocupar e conquistar novos territórios, né? Ou fazer esses territórios associados por medos de outros inimigos e tal. E assim, Roma foi caminhando para o sul, né? E nós temos que lembrar que, naquela época, os romanos não tinham mapas geográficos e ignoravam, né, essa geografia da Itália, né, que a Itália podia ser. Hoje a gente pode falar que a Itália se constitui numa unidade geopolítica única e natural, né, por causa do seu território e por causa da sua forma de bota. Então, seria natural, geopoliticamente falando, que ela estivesse unida. Não, os romanos naquela época, né, no século IV, no século III antes de Cristo, não tinham essa concepção, não tinham essa capacidade. Então, eles foram descendo ao sul, né, primeiro ali em Nápoles, a campanha e tal, e foram entrando para o interior, né, sem saber que do outro lado também havia mar, né, que eles poderiam atravessar a bota na transversal e chegar ao mar Adriático. Foi isso que eles acabaram fazendo, né? Eles acabaram descobrindo que a bota é daquela forma, né, que a península é da forma de bota, e que existia mar, vamos dizer, nos três lados. Opa, alguém querendo entrar. Boa noite, estamos aqui já começando a aula. Vou seguir com ela. Qualquer coisa, você me chama aí no áudio. Tá certo? Sigamos então com a aula. Opa, ô meu caro Boa Antônio, noite, tudo pessoal. bem? Tudo ótimo? Vou, Tudo vou bem? aqui, vou aqui retomar o comecinho da aula que eu tinha começado, para você não perder nada, tá bom, Antônio? Fique Obrigado. tranquilo. Desculpa o atraso. Imagina, atraso nenhum, sempre em tempo, muito bem-vindo. Vamos lá. Eu estava aqui contando aqui para eles que o que acontece? Tivemos aquela invasão lá gaulesa e céltica em 390 em Roma, né? E Roma, a partir disso, se moderniza militarmente e se prepara para se expandir, para começar uma longa expansão pelo interior da Península Itálica em direção ao sul, né? E para isso eles, além de recorrer à guerra, recorrem à intimidação, trazem diversas outras cidades para o seu lado, mas eles não sabem, eles não têm condição, eles não têm capacidade técnica e geográfica para saber que eles estão numa península cercada de mar por todos os lados e que aquela península faz muito sentido, se a gente usar os termos atuais, geopolíticos, que ela permaneça unida, que ela seja uma coisa unida. Não, eles vão muito no sentido de procurar um espaço maior para desenvolver a economia deles, para buscar riquezas
em outras cidades, em outras localidades, e assim eles vão progredindo em relação ao sul e em relação ao interior da península. E acabam por descobrir que é uma península e tem aquele formato e está com água para os dois lados. Né? E aí, nesse mecanismo, né, agora nós estamos aí no começo do século III antes de Cristo, por volta aí dos anos 290 antes de Cristo, surge a desculpa para um novo conflito lá no sul da península. Né? Uma cidade já associada a eles pede ajuda, né, a cidade de Tule, e aí eles são obrigados a levar para essa cidade, né, por mar, via mar, com os seus navios, reforços, enfim, gêneros, necessidades, isso tudo na área que era chamada a Magna Grécia, que eram cidades povoadas por gregos, no qual uma delas, naquela região, a principal, era Taranto. Né? E Taranto, no primeiro momento, se vê incomodada com aqueles navios romanos perto, mas como eles simplesmente cruzavam ali o cabo, o Cabo Colone, que é aquele cabo ali que está justamente na, no, na sola ali da bota, na parte mais inferior e tal, não era justamente perto de Taranto, era uma área geograficamente de interesse de Taranto, mas não era uma área de Taranto. Então, eles não estavam incomodados. Mas, óbvio, né? Chegou uma hora que os romanos abusados estavam a fim de criar uma confusão e um pretexto e fundiaram seus navios na Baía de Taranto, em frente à cidade. E aí a cidade não teve outra alternativa senão afundar os navios romanos, invasores, que estavam lá sem pedir autorização. Isso gerou a desculpa desse conflito entre Roma e Taranto, e aí em relação a toda a Magna Grécia. Obviamente, Roma estava de olho nisso, né, já tinha percebido, tinha chegado até lá e queria dominar aquela área que estava lá dominada pelos gregos. Eles só queriam criar uma desculpa, uma oportunidade. E o que acontece? Já naquele momento, não tinha nenhuma cidade-estado, não tinha nenhum povo, nenhuma tribo na Península Itálica que tivesse capacidade de fazer frente a Roma. Né? Muito pelo contrário. Então, havia a necessidade de se buscar essa ajuda no estrangeiro. E aí, justamente, a cidade de Taranto foi achar essa ajuda, né, do outro lado do mar, ali, né, na região hoje que a gente conhece como o oeste da, da Grécia, junto ali onde hoje é a Albânia. Eles foram procurar ali, né, na região de Épiro, essa ajuda. Né? É importante a gente falar de Taranto. Né? Taranto, naquela época, era talvez uma das cidades tecnicamente mais desenvolvidas da Magna Grécia do sul da Itália. Né? Era uma metrópole importante naquela altura, que tinha feito muitos avanços no comércio e na indústria. Ela, durante muitos anos, um pouco antes desse conflito com os romanos, foi liderado pelo rei Árquitas, que foi um dos homens mais famosos da antiguidade. Né? Era meio filósofo, meio engenheiro,
foi contemporâneo e conviveu com o Platão, né? Então, trocou cartas, existem citações nas cartas de Platão para ele e dele para Platão. Enfim, então era um povo bastante desenvolvido e diferenciado, mas eles não tinham capacidade militar de fazer frente a Roma e foram procurar, como eu disse, lá do outro lado do mar, nessa região de Épiro, né, que é um mapa mais atual, né, consta a Albânia, a Macedônia, a Grécia, mas tem que se lembrar que tudo isso era Grécia, né, e você nessa região de Épiro tinha esse líder, esse rei chamado Pirro, né, que é este cara aqui nesta estátua. Né, falando da estátua, né, é uma estátua, na verdade, que equipara o Pirro ao deus Marte, né, porque ele era muito guerreiro. Foi encontrado em Roma essa estátua, nas escavações no Fórum de Nerva, né, um dos fóruns imperiais ali, que estão hoje todo debaixo da Via del Fórum Imperiale, em Roma, que liga o Coliseu a coluna de Trajano, e é provavelmente uma estátua do século II, devido aos seus títulos, né? Justamente do final do reinado de Trajano ou do início do reinado de Adriano. Né? Então, essa estátua, e depois se associou e se entendeu que ela tinha a ver com Pirro, e hoje ela está nos museus capitolinos, lá no Monte Capitólio, em Roma. Tá certo? Então, sigamos aqui. Né? Então, o rei Pirro foi chamado e, obviamente, topou a ideia de ajudar Taranto contra os romanos. Né? Então, aqui do lado direito, o que a gente vê é justamente o que sobrou e o que temos aqui né, que está aqui atrás de mim, o que nós temos de ruínas romanas em Taranto, né? E essas ruínas são as ruínas de um templo dedicado a Poseidon, né? Um templo do tipo dórico, um templo, né? Esse tipo de coluna, uma coluna dórica, né? Os estudos dizem que ele era peripetral, né? Ou seja, essas colunas estavam todas à volta do templo, né? E não tinha o templo todo acontecia para dentro das colunas, as colunas estavam, vamos dizer, do lado praticamente de fora, mais externo do templo, daí esse nome peripetral. Né? Ele está localizado lá hoje na moderna Praça do Castelo, no centro histórico de Taranto. Né? E aí eu trouxe justamente essa pintura aqui para não deixar mais esse episódio de aula sem uma pintura. Não achei nenhuma pintura que fala aí sobre, exatamente, diretamente, sobre a guerra de Pirro, os conflitos de Pirro, mas esse é um quadro do Peter Paul Rubens, né, do pintor flamenco, Aquiles matando o Heitor, tá certo? E aí o que acontece? Pirro era um leitor fanático da Ilíada, né? E Heitor era o grande herói de Pirro, né? Pirro quer emular Heitor. Pirro é descendente de macedônios, então Pirro também se considera descendente de Alexandre o Grande, né? Então ele tem essa coisa muito guerreira e tal, e aí nada melhor do que uma obra desse tipo para representá-lo, né? Ela é uma obra feita mais ou menos em 1630, 1635, tem aí 1,08 m de largura por 1,26 m de largura,
Está hoje no Museu de Belas Artes de Pau, na França, né? Parece ser um museu bastante interessante, né? Pau talvez seja o museu mais importante lá da Aquitânia. Você imaginar, está a 40 quilômetros de Lourdes. Então, né, os católicos que eventualmente forem nessa região visitar Lourdes, esse museu em Pó eu não conheço, mas recomendo pensar na visita, né? Acho que essa obra e muitas outras que eles têm de pintores flamengos são bastante interessantes, né? E o museu parece bastante interessante, né? Então, aqui recomendamos o, a visita a esse museu e abrimos aí esse parêntese, né, para trazer uma obra de arte para falar um pouco desse período, né, e para falar um pouco aí do Pirro. Então, como eu estava dizendo, Pirro era fã da Ilíada e das proezas de Aquiles, né? E ela, descendente de macedônios, então se considerava herdeiro de Alexandre Magno, né? E dos gregos, todos. Ou seja, ele tinha uma alma de guerreiro e estava realmente muito interessado em entrar numa batalha. Então, essa desculpa foi perfeita para ele. Ele aceitou rapidamente o convite dos tarantinos e embarcou com suas tropas para a Península Itálica, né? Tendo aí a sua primeira batalha em Heracleia, né? Onde ele produziu uma vitória. E o que ele introduziu, e que foi muito assustador para os romanos, foram os elefantes, né? Os elefantes enquanto instrumentos de guerra, instrumentos de batalha, né? Era uma coisa absolutamente nova, né? E muitos historiadores aí mais recentes comparam a surpresa dos romanos naquela época à surpresa dos alemães na Primeira Guerra Mundial, na famosa Batalha de Flandres, quando os ingleses introduziram os primeiros tanques de guerra numa batalha, né? Então, aquilo foi muito surpreendente, chamou muito atenção, e o mesmo tipo de choque e pasmo causou nos romanos, e então era uma coisa também já suficiente para criar um ambiente, e o Pirro foi muito bem nessa primeira batalha e conseguiu uma boa vitória. Já no ano seguinte, na Batalha de Ascoli, apesar de ele ter uma vitória, as perdas foram muito grandes e ele se assustou com as baixas, com as mortes, né? Ele ficou muito mexido com aquilo que aconteceu. E aí ele falou: bom, tô na frente aqui, acho que é uma boa posição para negociar. E para evitar maiores perdas e tal, falou: bom, os romanos devem estar com medo e tal, vou mandar um emissário a Roma para tentar negociar a paz, né, com uma proposta de paz para se compor e etc. E o Senado, para surpresa do Pirro, o Senado não topou nenhuma proposta e resolveu continuar lutando. Essa foi uma postura do Senado que vai durar cada vez mais para frente nessa fase da República Romana, né? Roma vai vender tanto as vitórias como as derrotas para os seus inimigos de modo muito caro, né? De modo muito difícil, não vai dar facilidade, só vai acertar acordos de paz quando o inimigo já tiver de quatro e a vantagem vai ser muito grande de Roma. E aí o que aconteceu? Anos depois, aí nós já estamos em 275, né? Pirro ficou andando pelo aquele sul da Itália, pela Sicília e etc. Ele acabou sendo derrotado na Batalha de Benavento, e aí não teve mais jeito, acabaram-se as reservas de homens, acabaram, né? Foram vários anos, 5, 6 anos aí lutando no sul da Itália, e ele acabou desistindo e voltando
para a terra dele, né? Com isso, Taranto acabou se rendendo em 272 e depois Régio Calábria, né? Que é na ponta da bota, né? Na ponta do sapato, em 270, né? E aí, com isso, a Península Itálica inteira, todo o sul, desde o Vale do Rio Pó, lá em cima, até o sul, ficou sob o controle dos romanos, né, que praticamente dominaram todas as cidades, ou por guerra, ou por associação, por medo, e passaram a dominar todas toda a Península Itálica, né, a partir desse ano aí de 270. E as terras inimigas, então, eram todas confiscadas e eram distribuídas aos cidadãos romanos que não possuíam terra e tinham participado do combate, tinham participado das legiões e, vamos dizer assim, tinham méritos de combate, né? E é muito interessante essa história porque vem daí que os locais, aqueles que eram do local e viam esse processo acontecer, os romanos chegarem, tomarem terras, distribuírem entre esses ex-soldados que passavam a ser ocupantes e tal, passavam a ser ocupantes invasores, né, das suas cidades, passaram a chamar eles, denominar eles de cafo, porque cafo a gente pode traduzir como cabo, como um posto militar subalterno daquela época. E aí, dessa palavra cafo, é que deduziu a palavra cafone, que é o nosso cafona, né? Que é uma coisa pejorativa, né? Virou um modo pejorativo de chamar aquelas pessoas que estavam incomodando os naturais, aqueles ocupantes. Então, vem daí a palavra cafona. E dizem também que nesse clima de hostilidade e tal, é que apareceu o uso da pernáquia, né? Pernáquia per tutti, faz aquele barulho com a boca, né? Aquela coisa desagradável, como se fosse um flato, né? Para fazer um escracho total, para humilhar aí o interlocutor e tal. Então, diz que isso também é uma coisa daquela época, né, para demonstrar o total desprezo que eles tinham por esses ocupantes e etc. Então, essas são curiosidades dessa fase aí e dessa coisa do Pirro. Então, a vitória de Pirro, que é o que ficou aí para a história, né, que é aquela vitória que não te leva a nada e que tem um custo muito alto, foi por causa disso. No começo, ele fez bastante sucesso militar, inclusive, aí no sul da península, mas ele acabou sem nada, ele acabou tendo que voltar para a Grécia, lá para a terra dele, e ele acabou lá sendo assassinado, né? Assassinado. Então, todos os esforços e os ideais guerreiros dele também não deram em nada, né? Então, a vitória de Pirro, acho que tem também muito a ver com a trajetória completa do Pirro e não com apenas uma batalha. Obviamente que houve muita exploração dos romanos por causa disso, né? Eles estavam perdendo e o cara mandou lá um emissário, obviamente, e eles muito orgulhosos estavam, né, passaram a dizer que ele estava com medo, que ele não tinha condição de vencer, que ele queria se entregar. Obviamente que para a história os romanos exploraram muito bem essa tentativa de resolução do pirro do conflito. Agora, o que eu quero fazer aqui, eu vou, inclusive, para melhorar a visão de vocês, fazer aqui o compartilhamento de tela, para eu não ficar aqui aparecendo e estragando aqui o. E
E agora? Tá escuro, né? Um minuto só. Já vou começar. É um vídeo que eu vou mostrar para vocês a expansão de Roma em todo o período republicano, para a gente ter ideia do que a gente está falando. A gente falou da conquista integral da península, mas vamos ver isso num vídeo que vai mostrar exatamente tudo isso aí. Então, é um mapa dinâmico, onde, se vocês olharem lá, aqui, Roma, olha lá, a corzinha vai se expandindo aqui, conforme os anos vão passando. Olha lá, estamos em 360 antes de Cristo, e vocês veem, né, todo o movimento. Você tem lá do lado direito da tela a Macedônia, é o Alexandre o Grande, e aí em seguida dele você vê que no final do século IV Roma começa a sua expansão. Olha lá, estamos em 300, olha como a mancha na Península Itálica vai ficando vermelha e vai sendo tudo tomado. Olha lá, estamos chegando na época que nós estamos tratando. E eu vou deixar ela correr até o final da República para a gente ter uma ideia boa de como foi essa expansão, né? Tudo isso que nós vamos ver aqui nos próximos episódios é essa expansão sem precedente na história, né? Numa questão de 200, 300 anos, os romanos tomam o continente europeu. Né? Essa tomada é ainda maior no último século, no século I antes de Cristo, como vocês vão ver aí agora. Estamos chegando lá. Olha lá, eles tomam a Grécia, eles tomam a atual Turquia, em volta do Mar Morto. Né? Eu acho que ilustra bem aqui essa grande expansão, essa expansão. Porque às vezes a gente fala e não consegue medir aí o tamanho disso, né? É como se, sei lá, mais de um Brasil inteiro fosse conquistado nesse espaço de tempo. Mas então é isso, sigamos. Olá. 6, 6, 7. Olá, Romano. Muito bem. Tá aparecendo certo aí na janela? Tudo certo? Tudo certo. Então, estamos vendo aí o porto, né, de Cartago, famoso porto de Cartago, e a cidade de Cartago em volta aí, antes de começar as guerras púnicas, né, essa imagem deve corresponder ao ano 260, ao ano 250 antes de Cristo. Então, o que vai acontecer nesta fase aqui? Depois da conquista, né, que nós vimos inteira aí da Península Itálica, Roma começou a olhar para o resto do Mediterrâneo, né, sedenta por novos domínios, por novas oportunidades de enriquecer, de tomar outras terras, de fazer comércio e buscar riquezas em outras terras. Logicamente, ela entrou em conflito com aquela nação que tinha a maior extensão do Mediterrâneo, e era, no caso, era Cartago. Né? Cartago dominava já há muitos anos o Mediterrâneo. Né? E aí, obviamente, que as duas nações, os dois povos,
não ia deixar de entrar em conflito. E, obviamente, Cartago já era muito mais desenvolvida muito antes do que Roma. Então, era uma ameaça à própria sobrevivência da República Romana. E aí, lógico, isso levou a esses três conflitos que nós chamamos de guerras púnicas e que levaram mais de 100 anos, com intervalos no meio, mas foram três períodos ao longo de 100 anos, né? O primeiro aqui que nós vamos tratar de 24 anos, e isso foi decisivo para o momento seguinte da expansão de Roma, que é a saída aí da Península Itálica para tomar as terras à beira do mar Mediterrâneo e, inclusive, na África, né, lá na Espanha, na Península Ibérica, enfim. Né, era preciso vencer Cartago para conseguir ocupar e tomar essas áreas. Então, já no início aí do século III a.C., Cartago era a maior potência do Mediterrâneo Ocidental. Ela estava lá presente em todo o norte da África e em todo o sul da Espanha. Tinha a Córcega, tinha a Sicília, né? Tinha, enfim, diversas ilhas aí no Mediterrâneo, tinha, vamos dizer, colônias, filiais, aí por todas essas áreas. Né? Então, era comum para os povos daquela época ver o Mediterrâneo tomado pelas naus, pelos navios dos cartagineses. Né? Os romanos só passaram a ser notados internacionalmente, e aí quando eu digo internacionalmente nessa época da história antiga, né? O centro cultural ainda era Grécia, né? Grécia é que eles podiam não estar mais no auge militar deles, mas eles ainda estavam, de uma certa maneira, no auge cultural, era o povo mais culto daquele momento. E ninguém tinha percebido Roma até Roma vencer o Pio, né? Então, a vitória de Pio foi uma virada internacional que chamou a atenção dos gregos para Roma e chamou, da mesma forma, a atenção de Cartago para os romanos. Né? Os fenícios, dos quais os cartagineses descendem, já dominavam, né, os mares muito antes, né, da fundação de Cartago, enfim, são navegantes extremamente experientes, os fenícios. Né? Os fenícios são um povo semítico, né, que tinham duas grandes cidades, Tiro e Sidom, que se localizam hoje onde é o Líbano, na costa do atual Líbano, né? E eles foram estabelecendo feitorias aí ao longo de outros lugares do Mediterrâneo, e Cartago acabou sendo uma dessas. Né? Eles já tinham, inclusive, presença na Espanha, na Espanha, né? Naquela época chamada Espanha, que depois Cartago assumiu essas feitorias no momento em que essas cidades de Tiro e de Sidom caíram sobre também, ou sobre os sírios, ou sobre outros povos que também ali dominaram eles, os próprios macedônios depois. Né? Então, com certeza, nós temos lá a cidade de Tartesso, daquela época, que é uma dessas colônias na Espanha, né, onde é hoje a Andaluzia, especificamente a cidade de Sanlúcar de Barrameda, né, na província de Cádiz, na foz do rio Guadalquivir, né, que provavelmente trata-se da cidade de Tarsis, do Antigo Testamento, né? Uma cidade famosa aí no Antigo Testamento por ser um local
de minério de ferro, de riquezas e tal, ela tinha essa coisa. Cartago, como Roma, tem uma fundação mítica, né? É a história da rainha Dido, aquela que a gente conta quando Enéas passa por lá, né? O curioso sobre a rainha Dido é que ela teria fugido de Tiro depois que o seu irmão, o Pigmaleão, matou o seu marido, né, para tentar assumir o reino, né, e obviamente pretendia matar ela, e assim ela fugiu de lá e teria fundado Cartago em 814. Né? O curioso dessa lenda é que ela chegou lá com outros fenícios e os líbios não queriam conceder a terra e ela fez uma oferta que eles acharam interessante. Ela falou, não, olha, eu pago aqui pela terra, mas só o que eu consegui trocar por uma pele de boi, né? O equivalente em terra por uma pele de boi. Né? Eles deram risada, não é nada. Ela, muito esperta, o que ela fez? Ela retalhou aquela pele de boi em tiras finíssimas que pudessem ser usadas como perímetro. E com isso, do tamanho de uma pele de boi, virou o perímetro da cidade que é Cartago. Né? E desse modo, né, os gregos e os romanos passaram a usar essa história mítica para dizer que os cartagineses sempre foram malandros, que eles eram malandros desde a fundação. Né? Então, essa é uma questão interessante, né? Porque, no fundo, esse mito fundacional ele é muito mais greco-romano do que cartaginês. Né? O que era, na verdade, os mitos ou a religião cartaginesa chegou pouco até nós. Né? Não tem nada muito escrito e as evidências arqueológicas são pequenas e limitadas. Né? Mas não restam dúvidas que, enquanto Tiro permaneceu com a sua importância cultural, no mínimo a ligação cultural entre Tiro, lá, a cidade original dos fenícios, e Cartago se manteve, especialmente na língua, na cultura, apesar de lá os cartagineses terem absorvido muito dos líbios locais e dos gregos. Né? Mas absorvendo coisas dos costumes do dia a dia, enfim, coisas mais pontuais. Então, a competição, inclusive, entre os gregos e os cartagineses depois, né, a partir aí do século V, século IV antes de Cristo, foi grande justamente pela Sicília e por esse sul da Itália. Né? Os gregos foram para lá essa época, né, à procura de mais terras férteis, à procura de mais espaço, e os cartagineses não acharam muito engraçado, achavam que aquela área devia pertencer mais a eles, por talvez estar mais próxima deles, do que estaria dos gregos. Então, eles disputaram ao longo de anos, aí, principalmente a Sicília, né? E aí, ao longo desses anos, se alternaram. Uma hora, os cartagineses dominavam uma maior parte da ilha, uma hora os gregos dominavam uma maior parte da ilha. Né? Com a invasão lá do Pirro, né, ele acabou segurando Cartago, e muito interessante, porque Cartago se associou a Roma para ir contra Pirro. Né? Era do interesse de ambas tirar a ameaça grega vamos dizer assim, dos seus cangotes. Né? Roma queria a Sicília e queria o sul da Itália, e, no fundo, Cartago também queria a mesma coisa. Então, por diversos momentos, até aí, depois, um pouco depois da Guerra do Pirro, houveram vários tratados entre Roma e Cartago.
né, foram aliados por conveniência. Falando do sistema de governo de Cartago, né, ele tem certos pontos em comum com o romano, né? Por exemplo, nós temos lá os dois cônsules no sistema romano, e aqui no sistema de Cartago, né, nós temos os dois sofetas, que são eleitos também anualmente. Diferente dos magistrados romanos, como eu falei numa aula anterior, eles não têm funções militares, né? As funções dos sufetas e dos demais magistrados púnicos ou cartagineses, elas são sempre civis, né? Os militares são específicos para serem militares, os generais são só generais, os administradores civis são só administradores civis. Não existe aquela mistura que existe em Roma, né? Existia um conselho consultivo de 30 anciões, uma gerúsia, que tinha funções meramente de aconselhamento, e ele era supervisionado por uma outra assembleia com mais poder, né, o chamado Conselho dos 104. Então, esses órgãos, mais os sufetas, faziam parte aí da administração civil de Cartago, né? Aristóteles foi um dos que elogiou o sistema de Cartago, achando que o sistema político de Cartago era equilibrado. E, no entender dele, né, ele misturava elementos da monarquia, da aristocracia e da democracia, o que permitiu aos cartagineses evitarem aquela estabilidade crônica, né, que era a grande fraqueza das cidades-estados gregas, né? Então, o Aristóteles admirava isso e achava que essa era a razão de uma estabilidade maior dos cartagineses. É comum se dizer que os exércitos deles eram compostos por mercenários, mas isso é uma generalização meio grosseira, já que tinham muitas formas de incorporar soldados nos exércitos púnicos, né? Uma forma que muitos contingentes eram de fato contratados, mas outros eram fornecidos por reinos ou estados aliados, né? Que, por obrigações impostas por tratado, tinham que fornecer essas pessoas, né? E, no caso aí, os reinos munidas, né, que são os reinos aí, naturais aí, do interior do norte da África, as famílias já tinham fortes relações com as famílias nobres cartaginesas, né, inclusive por casamentos e etc. O mesmo acontecendo lá no sul da Espanha, né? Então, muitas dessas famílias e tal estavam associadas. Então, era mais do que natural que fornecessem soldados para o exército cartaginês. A gente ainda tem que pensar que era muito comum aí na antiguidade, né, a coisa dos líderes guerreiros. Eles até podiam não ser, eles eram uma espécie de chefe tribal, líder guerreiros, que procuravam sempre viviam de guerra, né? E pessoas que viviam, né, soldados, eles atraíam soldados que viviam de guerra, porque que procuravam um líder forte que os sustentassem e que lhe garantisse riqueza e glória através de saques, de guerra, e uma reputação marcial, que era fundamental para esses mercenários, para esses soldados, né? Então, muitas vezes, esses líderes guerreiros também se associavam, né, a cidades-estados como Cartago, como Roma, para fornecer mão de obra para a guerra, né? Então, isso era bastante comum. E também foi muito comum no exército cartaginês a utilização dos elefantes como arma de guerra, né? Os africanos, os elefantes usados por Cartago, eram menores que os asiáticos, mas ainda assim eram animais muito fortes, né? Todos os asiáticos usavam aquela torre em cima que servia para um homem ir lá, para ele atirar pedras, para ele atirar flechas, lanças, né? Ficava um posto avançado, né? Transformava o elefante numa espécie mesmo de tanque de guerra. Mas não há evidências, né, que nas guerras púnicas os elefantes africanos usassem
essas torres. Mas eles poderiam usar, elas eram, vamos dizer, mais comuns com os elefantes maiores africanos usados no Oriente. O principal perigo, né, de você usar esses elefantes em campo de batalha é eles entrarem em pânico, né, os animais entrarem em pânico e acabarem se voltando contra o seu próprio exército, pisoteando as suas tropas, criando a maior bagunça no front de batalha, né? Isso era muito comum e isso acontecia muito. Tanto que Asdrubal, né, um dos famosos generais cartagineses, equipou as suas equipes que usavam os elefantes, todos com um martelo e com um cinzel gigante, para, no caso, se os elefantes enlouquecerem, se perdessem a capacidade, eles matavam os elefantes, né, imediatamente, né, com esse martelo e com esse cinzel, né, para inutilizar os elefantes no caso de pânico. E ainda uma outra característica interessante, né, trágica ao mesmo tempo, do exército púnico, eram que os generais que cometiam erros graves, ou se acovardavam, se retiravam do campo de batalha, tal, eram processados, condenados e a maioria das vezes, crucificados. Eles eram mortos crucificados. Né? Ao mesmo tempo, aqueles que resistiam, que duravam, viravam generais muito experientes, né? Adquiriam muita experiência. Então, havia essa dupla coisa no exército cartaginês. Então, muito precoce dizer, era um exército de mercenários, eles não tinham o mesmo compromisso que os romanos tinham com. Né? Isso não é exatamente verdade, né, como eu estou mostrando para vocês. Então, essa é a situação que nós temos aqui no mapa. Né? Então, se a gente olhar, né, Cartago está aqui, né, de frente aqui para a ilha da Sicília. Você vê que já no começo da Guerra Púnica, você tinha aqui só Siracusa e só esse pedacinho aqui ainda era grego. O resto todo da Sicília era cartaginês. Esse bom pedaço da Sardenha e praticamente aqui todo o litoral da Córcega era dominado pelos cartagineses, as Ilhas Baleares, aqui do lado da Espanha, o sul da Espanha e todo o norte da África. Né? Então, essa era a situação e os romanos estavam ali dominando a Península Itália. Tomar uma aguinha aqui para ganhar fôlego. Então, como eu tinha dito, né, durante a guerra contra Pio, Roma e Cartago construíram uma aliança contra os invasores gregos. Mas a situação ia acabar gerando o estopim do conflito entre as duas partes, já que isso estava em gestação praticamente uma década antes. O que acontece? Mercenários marmetinos, né, filhos de Marte, vindo aí da região da Campanha, né, a região da Campanha que está Roma, a Campanha Nápoles está aqui para o sul. Eles saíram da campanha e foram para Sicília e foram para Siracusa para combater ao lado de um retirano que existia lá, o Agatócles, né? Mas após a morte dele, em 289, eles deixaram de qualquer função e passaram a circular aí sem destino pela Sicília, até que chegaram lá em Messina, né, bem junto do estreito ali entre a Sicília e a Itália. E o que eles fizeram? Eles massacraram a parte da população, tomaram a cidade,
E, enfim, estavam vivendo nessa bagunça aí, né? Um general local lá que seria o futuro rei Leão II, né? Atacou-os, derrotou-os numa batalha do Rio Longano, e para tentar aí manter o domínio sobre o porto estratégico e muito importante de Messina. Porque quem controla, Messina controla o estreito entre a Itália e a Sicília, é tremendamente estratégico. Cartago se voluntariou, viu nisso o interesse para expulsar os gregos e se voluntariou a ajudar os marmetinos. Mas esses aí ficaram bem desconfiados de Cartago e resolveram pedir ajuda para os romanos, né, para lutar contra os gregos naquela parte da Sicília. E apesar dos marmentinos serem uma espécie de sei lá, piratas, arruaceiros e tal, etc., Roma decidiu atacar ao lado deles. Mas por quê? Porque viu que era uma oportunidade de conter Cartago e de repente, botar já o pé em definitivo na Sicília, e que era a desculpa perfeita que eles tinham para entrar nessa guerra. Então, com a aprovação do Senado, o cônsul Apio Cláudio fez um ataque surpresa, né, à guarnição cartaginesa, que já estava em Messina, né, e teve muito sucesso. E os defensores lá, os cartagineses, fugiram, né, desertaram. E aí Roma já chegou daquele jeito, né, com mais de uma legião, enfim, o Apio chegou com tudo lá. E aí diversas cidades mudaram de lado, né? Passaram para o lado de Roma, saíram do lado dos gregos, saíram do lado dos cartagineses e foram se aliar com Roma, né? Foi aquele momento estratégico, entre elas a própria Siracusa. E isso foi um pouco demais para os cartagineses, né? Aí eles responderam, enviaram um exército para a cidade de Agrigento, para combater os romanos, e não teve jeito. De novo, o general que foi para lá teve que recuar e acabou sendo o primeiro a ser crucificado. O general Anão, né, o general cartaginês, que também não conseguiu vencer os romanos e acabou sendo crucificado. Né? E aí eles mandaram um outro Amílcar, não o mais famoso, não é o Barca, né? E aí diversas outras cidades costeiras de novo mudaram de lugar, né? Esse Amílcar levou uma frota de navios muito grande, e aí muitas cidades oportunistas também já correram para o lado dos cartagineses. Então, ali, àquela altura, a disputa ficou equilibrada entre os dois lados. Então, aqui nós temos o típico barco cartaginês, o quinquerreme cartaginês. Por quê? Porque são grupos de 5 remadores, né? Eles estão em alturas diferentes, estão em posições diferentes, mas eles vão compondo grupos de 5 remos mais ou menos juntos, né? E então essa primeira guerra, essa primeira fase foi muito naval, né? E aí nesse quesito de cara, de saída, Cartago levava muita vantagem, né? Ela já era uma senhora dos mares, já controlava os mares, mas os romanos correram atrás, copiaram esse estilo de navio, que era um estilo também grego e tal, se desenvolveram e construíram muito rapidamente uma frota, né? E atacaram, né, os cartagineses, né? Houve uma batalha que foi a maior
batalha naval da antiguidade, ali na costa da Sicília, né? Os romanos perderam essa batalha, né? E perderam muitos navios, né? Deixa eu ver aqui a minha anotação. É legal falar disso aqui. A Batalha de Ecônomo, em 254. Né? O que aconteceu lá? Ah, os romanos perderam muitos barcos, mas os cartagineses perderam mais ainda. E aí, o que aconteceu foi isso. Animados com a vitória, os romanos desembarcaram em uns 60 quilômetros a leste de Cartago, na África, e com várias tropas e tal. Só que para manter um cerco da cidade, eles precisavam do bloqueio terrestre e naval muito grande. Isso foi ficando dificultado pela chegada do inverno. Né? As dificuldades logísticas de equipamento eram muito grandes, estavam já muito distantes e não tinham também os meios, né? Tiveram bastante perdas e não tinham os meios de continuar com esse cerco. Então, não conseguiram, após a vitória na Batalha de Ecônomo, dominar Cartago. Né? E aí o que aconteceu é que a batalha se voltou aí para o interior da Sicília, né? Muito aguerrida, sempre muito equilibrada as batalhas e a disputa, mas os cartagineses estavam cansando, né? Eles estavam também com problemas econômicos, com problemas políticos, houve uma virada política, a guerra já estava muito desgastada, né? Não estava chegando a mais de 20 anos de guerra, e eles tinham um prisioneiro romano já de muitos anos, né? O Marco Átilo Régulo, né? Que era um importante romano que estava lá prisioneiro deles. E eles convenceram o Marco a ir tentar negociar a, a paz com Roma, e ele foi para o Senado e, em vez de convencer os senadores a negociar uma paz com os cartagineses, ele convenceu do contrário. E ele tinha o acordo de voltar, tinham outros reféns romanos e tal, que seriam mortos se ele não voltasse. E ele cumpriu com a palavra, né? Voltou para Cartago e morreu debaixo de tortura, né? Dizendo, olha, vocês não vão conseguir vencer Roma. Então ele foi um herói dessa primeira guerra púnica. E, de fato, o desgaste foi muito grande, né? Aí o famoso Amilcar Barca já vai para Sicília, em 247, mas chega em 241, já não tem mais energia, já não tem força de continuar lutando, e Cartago não teve outra opção a não ser negociar um tratado de paz e terminar os 24 anos de guerra dessa primeira guerra púnica entre Cartago e Roma. Então, Cartago não foi destruída, Roma passou a dominar praticamente a Sicília inteira, né? Com esse tratado, expulsou os cartagineses da Sicília e melhorou em muito a posição estratégica deles e aprenderam muito sobre a arte naval e a arte dessas batalhas. Né? Voltando lá à Batalha de Ecônomo, né, os romanos perderam 24 barcos, mas os cartagineses perderam 30. E os romanos conseguiram capturar 64 barcos cartagineses. Então, realmente foi uma grande batalha, foi uma coisa bastante interessante que marcou aí a antiguidade.
Então é isso, estamos aqui chegando a 1 hora de aula, né? Voltaremos aí na próxima aula com a segunda e a terceira Guerra Púnica, né? Vamos acompanhar aquela evolução do videozinho que eu passei das conquistas romanas, né? Vamos continuar nesse tema de guerras externas. Muito bem, Antônio. Alguma dúvida, alguma questão, alguma observação que você queira fazer? Ele não me ouviu. Ouvi, Ouviu? ouvi. Oh, Ouviu? Que você acha, meu caro? Dê seu parecer a nós, por favor. ora, eu conhecia já alguma coisa das guerras púnicas. Eu já fui na Sicília, Ah, você esteve em rodei. Cartago? Olha, que maravilha! Não, Cartago não, na É. Sicília. Ah, você é da Sicília. Ah, você não esteve em Sim, Tunis, passei lá visitando porque várias Cartago hoje é vinícolas. Tunis. Tunis, né? É. Você tem É, várias ruínas lá, diz que é muito interessante, né? Aquele filme do Patton, quando ele está ganhando o norte da África dos nazistas, ele chega a Tunis, né? Eles tomam Tunis e ele tem aquela famosa frase dele. cena, né, frase, né, É. aqui os cartagineses e tal, coça careca, né, aquela cena é belíssima, famosa, né, faz um elogio aos cartagineses, como eles resistiram aos romanos e tal, enfim, E, realmente, e Roma diga, tinha um senador que sempre falava, né, todo o discurso, delenda aham. Cartago. Calenga Cartago. Eu vou falar dele na terceira Guerra Púnica, que é justamente Ah, quando se destrói, né, o cônsul romano, né, o africano, vai lá e destrói por completo Cartago. O melhor Cartago. livro que a gente tem aí sobre essa questão é esse aqui, que é um livro que não foi editado em português, nem no Brasil. Ele é de Portugal, né? Ele é em português de Portugal, mas ó, é um livro grande e é desse autor inglês, Adrian Goldsworth, e né, são quantas páginas? Só sobre as guerras? Tirando os apêndices, são 480 páginas só sobre Ixi, as três guerras. Então, tem bastante assunto, isso aqui foi bem um condensado, né? Um resumo, e vamos ver se a gente consegue resumir na aula que vem isso aí, para também não ficar muito longo. Né? Acho que as guerras púnicas poderiam dar um curso em separado. é, Te agradeço muitíssimo, Antônio. Agradeço a todos que estão nos assistindo obrigado. depois gravados. Desejo a todos Tá, uma aí um boa bom noite para descanso. você. Para você também, Obrigado Antônio. Prazer estar e contigo. abraços a todos aí. É isso aí. Muito, muito obrigado pela sua companhia, pela sua força. Até mais. Obrigado. Vou parar aqui a gravação.